O Brasil entra em 2025 carregando os mesmos fantasmas que assombraram o passado recente: juros altos, inflação persistente e um rombo fiscal que insiste em crescer. A crise de credibilidade do governo diante do mercado reacende comparações com os momentos que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff. O problema é que quando a gente tem uma economia sustentada por consumo e, ao mesmo tempo, nós não estamos investindo o suficiente em infraestrutura, o que acontece, como você também mencionou, é que a inflação virá a reboque. Como sustentar o crescimento quando os estímulos se concentram no consumo e os investimentos produtivos seguem em segundo plano? Quais os efeitos de uma política de juros elevados sobre a dinâmica econômica do país? E, principalmente, teremos coragem para enfrentar as reformas que o Brasil adia há décadas? Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer recebê-lo. Prazer, Paulo. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com a audiência da BMC. Professor, 2025, Brasil tem juros altos, inflação alta, tem uma crise ainda de credibilidade fiscal e tem um cenário externo ainda cheio de incertezas. Uma tempestade, né, como muitos dizem ali, perfeita, trazendo aí muitas preocupações, principalmente para o mercado financeiro. Olhando para o ambiente, né, a gente vê ainda muitas comparações que se lembra muito de um ambiente, dos sinais de alerta que antecederam a crise de 2016 ali, que culminou no impeachment de Dilma Rousseff. Primeiro, eu queria entender, na sua visão, quais diferenças e quais semelhanças que podemos traçar entre estes momentos. Paula, o governo da Dilma realmente foi um governo ruim, né? Nós tivemos a pior recessão da história econômica brasileira, pelo menos, né, da onde minha lembrança, né, chega. Nós tivemos 8 trimestres consecutivos de queda no PIB. Isso é algo, né, inimaginável num contexto de economia global, como a gente estava vivendo. Nesse momento, depois a gente pode até discutir, a globalização está sendo contestada, né, com essa nova política do Donald Trump. Mas naquele instante, realmente, eu acho que a Dilma, ela conduziu a economia utilizando alguns instrumentos que não faziam muito sentido, pelo menos essa é a minha percepção e eu acho que muitos concordam comigo. Na verdade, se nós olharmos, por exemplo, e aí eu vou utilizar aqui variáveis de mercado para nos ajudar, se nós pegarmos ali no governo da Dilma o prêmio que a gente trabalhava com a NTN-B, né, lembrando que a NTN-B é o IPCA mais um juro real. Esse prêmio estava em 7,5, né, que é um prêmio extremamente salgado sob qualquer ótica. E a gente agora, no governo do Lula, né, nesse mandato, né, o Lula 3, a gente está trabalhando com taxas muito próximas. E existem algumas diferenças que, na minha visão, são importantes. A primeira é que, indiscutivelmente, este governo, ele tenta, se ele consegue, é outra conversa que a gente daqui a pouco pode falar, sinalizar, através do ministro Haddad, que tenta fazer, e eu quero reforçar, tenta fazer uns déficit zero, né, o chamado primário, que é o que a gente normalmente usa. Então a gente está fazendo uma promessa de pequeno superávit, porque a Peloa estava apresentando 40 bilhões de reais de déficit, e aí como nós temos os precatórios que dão em torno de 44, nós vamos entregar um pouquinho de superávit, e essa é a proposta que está sendo apresentada no Congresso. Então, há uma tentativa, sem dúvida, de equalizarmos essa questão fiscal, que é o grande problema e que no governo da Dilma a gente não conseguia, né? Naquele momento, o país e
a presidente Dilma, a gente tem que lembrar, vamos voltar lá, quando ela era ministra no governo do presidente Lula, que ela dizia que gasto é vida. Não é? Então, era difícil da gente trabalhar naquele momento com uma situação fiscal equilibrada, né? Quando a Dilma foi impeachmentada e aí veio o presidente Temer, com o Meirelles, nós fizemos algo que é muito, pelo menos a meu juízo, muito interessante, que é a regra do teto dos gastos. E que funcionou muito bem, funcionou tanto naquele período de transição do governo Temer e depois ao longo do governo Bolsonaro. E aí o ministro Haddad resolveu, né, fazer uma alteração na regra, passar para aquele arcabouço, né, o arcabouço fiscal, que ele cria uma banda. Né? Nesse momento, né, repito, o orçamento está aí sugerindo 15 bilhões de reais de superávit, mas o mercado financeiro ele desconfia, não é? Porque se a gente pegar o Boletim Focus, o déficit primário projetado é 0,6. De qualquer maneira, eu acredito que o que a gente está pagando, e aí vou voltar ao que falei ainda há pouco, né, de prêmio em cima da NTN-B, comparando com o momento do governo Dilma, me parece hoje um tanto quanto excessivo. Mas, de qualquer forma, né, o mercado a gente tem que respeitar. Se o mercado está desconfiado, a gente tem que ficar desconfiado, porque aí eu vou rapidinho aqui me lembrar de algo que eu estava escrevendo há vários meses, Paula. O mercado estava lá nos Estados Unidos sugerindo que a situação ia piorar com a curva invertida. Ninguém ligava para aquilo. Agora está todo mundo questionando se os Estados Unidos, se a economia americana vai entrar em recessão. E era o mercado que estava dizendo para a gente. Então, quando o mercado conta as coisas para nós, a gente tem que ficar pelo menos desconfiado, ressabiado. E é isso que eu acho que a gente precisa. Tem que tem que considerar os sinais que os mercados geralmente nos antecipam. Ô, professor, e pegando esse gancho, inclusive, a gente vê que o próprio presidente Lula ele faz críticas em relação ao mercado e também diz que muitos, né, agentes econômicos eles erraram no crescimento do PIB em 2024, que vão continuar errando, falando muito, né, sobre, acho que a fotografia da economia muito baseada também no crescimento do PIB e do mercado de trabalho. Quando a gente olha para outros detalhes, e enxerga ali outros indicadores, como o mercado muitas vezes coloca, principalmente a questão do fiscal, acho que esse é um ponto que a gente pode aprofundar até um pouco mais à frente, tem toda essa crise de credibilidade, essa crise de confiança que o mercado tem colocado. Olhando para esse modelo, né, de um crescimento de 3,4 em 2024, mas muito impulsionado também por consumo, por gastos, o próprio governo tentando colocar novamente em 2025 mais crédito, impulsionando mais gastos, e a gente tem essa questão da inflação pesando. Como que você enxerga? É uma falta de talvez de diagnóstico por parte do governo, ou existe o diagnóstico e o governo ainda assim continua ali talvez dobrando a aposta para estimular a economia? Paulo, essa é uma ótima questão. Se nós pegarmos depois da pandemia, a economia brasileira ela cresceu 4 anos de forma importante. Se a gente acumular, dá um pouco mais de 15. Não é um número ruim, longe disso. O problema é que, como você corretamente mencionou, esse crescimento ele está muito fundamentado em cima de consumo das famílias, né? O problema é que quando a gente tem uma economia sustentada por consumo e, ao mesmo tempo, nós não estamos investindo o suficiente em infraestrutura, o que acontece, como você também mencionou, é que a inflação virá a reboque. E aí, nesse caso, né, como temos um Banco Central responsável, né, foi-lhe dado uma meta para ele cumprir. É uma meta audaciosa, né? A meta de inflação no nosso país é 3%. Né, podendo ir até 4,5%. O que aconteceu, e isso é inegável, é que as famílias elas começaram a se ressentir desta inflação alta. Só que aí, Paula, tem um ponto, e eu tenho abordado muito isso nos meus textos, nos meus artigos, na sala de aula, é que quando a gente trabalha
com uma taxa de juros, né, tão elevada como é o nosso caso, né, a gente está falando agora de Selic próxima de 15, né, 14,25, com uma inflação que deve estar em torno de 5. Neste caso, nós temos um juro real, aquele acima da inflação, perto de 10%, e isso acaba, Paulo, trazendo um problema adicional, que é que todos falam, né, porque existe uma injustiça social no país, né, uma injustiça em relação às classes de rendas mais baixas, e é verdade. Só que quando nós temos inflação elevada e o Banco Central coloca a taxa de juros no patamar que está, com esse juro real, você, na verdade, está aumentando essa disparidade de renda. Você está fazendo uma transferência de renda injusta, né, das classes de rendas mais baixas para os já muito ricos. Por quê, Paula? É o que eu tento passar para os meus alunos. Quem é que paga esse juro para nós financiarmos o governo? Somos todos nós. São aqueles que já são ricos, são aqueles de classe média e os também de classe de renda baixa. Só que nós aplicamos o dinheiro. Eles nem dinheiro têm. Eles vão ao supermercado e vão comprar menos. Logo, existe um problema fundamental aqui. Qual é a causa central do processo inflacionário? E a causa central do processo inflacionário, na minha leitura, é esse desajuste fiscal que já vem de muito tempo. Quando nós fizemos o teto dos gastos, ali no governo Temer, repito, e depois na continuidade com o governo Bolsonaro, nós tivemos um ambiente fiscal melhor. Tanto é verdade, Paulo, e aí vou mais uma vez voltar ao número que eu gosto muito, né? Se nós pegarmos logo depois da reforma da Previdência no governo Bolsonaro, foi a principal reforma do governo Bolsonaro, esse prêmio da NTN-B, que estava 7,5 com a presidente Dilma, ele veio para 3,5. Né? Foi o menor valor que nós tivemos. Isso mostra, né, a sinalização que foi dada de comprometimento fiscal. E aí nós pudemos trabalhar com taxas de juros melhores. Evidentemente, depois veio a pandemia e aí tudo que ocorreu, que a gente sabe, o Banco Central teve que colocar o juro lá embaixo, todos os bancos centrais fizeram isso. Porém, quando nós, mais uma vez, começamos, né, a dar de ombros, falamos que vamos entregar o fiscal, mas o próprio governo não consegue, aí o mercado começa a colocar prêmio. E tem um ponto, Paula, que é muito importante, né, que eu quero voltar a frisar. O governo tenta, mas a ministra Simone Tebet, a ministra do Planejamento, não é uma ministra menor, não é de uma pasta que não está vinculada à economia. A ministra Simone Tebet recentemente fez uma entrevista, concedeu uma entrevista, e ela mencionou que o ministro Haddad deveria ganhar um prêmio, porque ele fica, né, tentando vender essa ideia da responsabilidade fiscal e o partido do presidente, né, refuta essa ideia, ele é totalmente refratário a isso. Então é muito difícil, né, da gente perceber, né, que a tentativa se concretiza. Daí essa desconfiança natural, né, dos mercados financeiros, inclusive lá de fora. Professor, nesse gancho, até você falando ali da ministra Simone Tebet, ela também traz um diagnóstico, né, que o Brasil, de uma forma ou de outra, em 2027, não importa quem seja o presidente que vai assumir, vai ter que fazer o ajuste fiscal. Então, há ali, né, acho que uma percepção, a gente percebe muito que tanto planejamento quanto a equipe econômica, eles têm esse diagnóstico do quão importante é. O governo, né, olhando ali, acho que muito para as questões mais políticas, acaba muitas vezes indo ali, tendo discursos, né, com uma dicotomia ali, algo vai muito na contradição do que precisa ser feito. Brasil sempre vai ficar, talvez, refém dos interesses políticos acima dos interesses econômicos? Pois é, Paula, eu fico como professor, não é? Às vezes eu me sinto desanimado, porque eu olho para a juventude, eu estou na sala de aula tentando dar minha contribuição, né? Mas eu percebo, né, que a juventude ela está muito desligada dessa questão política, né? Por mais que tenha as redes sociais, por mais que você tenha acesso à informação,
A juventude ela ainda não está totalmente comprometida. E eu acho esse um ponto importante, não é, Paula? Porque o que a ministra Simone Tebet falou é correto. Nós não conseguiremos, né, a partir de 2027, qualquer que seja o vencedor da eleição de 2026, né, fazer, administrar o país com essa regra fiscal. Ela já se mostrou uma regra complexa. Regra fiscal, Paula, ela precisa ter, na minha visão, um fácil entendimento. Por que o teto dos gastos era bom? Porque eu consegui explicar para qualquer um. Gastei 100, a inflação foi 5, eu vou gastar 105. Essa regra fiscal, ela tem uma série de condicionantes, né? Daí o tal intervalo, né, que foi proposto pelo ministro Haddad. A gente não consegue, com regras muito sofisticadas, que você precisa fazer curso para entender, administrar um fiscal tão complexo. O que nós vamos necessitar, Paula, pelo menos essa é a minha visão, sou convencido disso, nos dedicarmos a fazer as reformas que são dificílimas. Basicamente, aquelas reformas que pegam os privilegiados. E aí a gente precisa falar da reforma administrativa. A reforma administrativa, ela não tem só o condão de mudar, não é, as regras que estão para o funcionalismo público, tirar esses privilégios de alguns segmentos, de alguns ministérios. Ela tem o condão de mudar a qualidade do serviço público que nos é oferecido. Então, nós temos, é indiscutível, que nós temos excelentes profissionais que são, né, funcionários públicos. Eu venho de uma família de funcionalismo público. Meu pai, minha tia, meu padrinho são funcionários públicos. Meu pai foi funcionário público a vida toda. Porém, a gente sabe também que uma parte desse funcionalismo público, ele tem aquela história lá muito antiga de você chegar, de botar o paletó e sair. Hoje isso mudou um pouco, porque tem mais controle, mas de alguma maneira você tem sim uma parte desse funcionalismo que ele é privilegiado. E nesse aspecto, se nós conseguirmos fazer uma reforma, né, enxuta, uma reforma que traga efetivamente aquilo que nós precisamos nesse aspecto, a produtividade vai aumentar, a gente vai conseguir reduzir o custo da máquina pública, porque, no fundo, Paula, se nós pegarmos as folhas de pagamento, né, o Brasil virou hoje uma grande folha de pagamento, né, porque a gente paga, além do funcionalismo público, a gente paga a Previdência. Acho também que vamos, no próximo governo já, Paula, talvez a ministra Simone Tebet tenha querido falar algo nessa linha, mas ela não explicitou. Vamos precisar de uma nova reforma da Previdência. O país está envelhecendo e a nossa Previdência, a despeito de termos feito uma reforma, como eu mencionei, no governo Bolsonaro, a nossa Previdência, ela não consegue durar mais 20, 30 anos. Eu costumo brincar com os meus alunos, né, que quando eu estava sentado no lugar deles, a sociedade brasileira, a pirâmide etária, ela era efetivamente uma pirâmide. Hoje em dia, essa pirâmide, ela mudou o formato, né? Eu brinco com eles, né, que está que nem o meu formato, é fino, gordo e fino. Fica assim. E essa mudança daqui a 20, 30 anos, a pirâmide fica de cabeça para baixo. E qual é a ideia, né? Do jeito que é a nossa Previdência, como é que funciona? Quem está aqui embaixo, que está trabalhando, paga quem está aposentado. A minha mãe é aposentada, então eu estou trabalhando para pagar a minha mãe. Lá na frente, se a gente tem um país que envelhece, e isso está aí, o IBGE mostra isso com muita clareza, não é? A gente
torna a nossa Previdência inviável. Então, é preciso coragem, Paula. Esse é o ponto, não é? A palavra é dura. É preciso coragem de fazer essas reformas, que são reformas antipáticas. Elas vão afetar, sem dúvida nenhuma, aqueles que têm algum benefício. O próprio ministro Haddad falou agora, recentemente, né, que essa questão da justiça tributária, né, com esse projeto, né, tem muito a ver com a demanda do mercado financeiro de fazer despesas primárias, né, adequadas. Então, você precisa ir em cima dos privilegiados. Agora, de vez em quando, a gente consegue uma coisinha ou outra, mas na maior parte do tempo, as tentativas são infrutíferas. Falávamos, inclusive, sobre a necessidade das reformas, né? E minha questão é muito direta. Sabemos que precisamos de várias reformas, mas elas virão. Até porque, olhando ali para o lado político, né, a gente viu recentemente a aprovação de uma reforma tributária que começou de uma forma e foi aprovada totalmente com algumas alterações ali, talvez não totalmente, mas com algumas alterações significativas. E muitas vezes a gente ouve os políticos dizendo foi a reforma possível, não a ideal. E como a previdenciária que você muito bem citou, já tivemos uma que não veio, né, talvez, da forma como se necessitava e vamos precisar passar novamente por essa discussão. A gente vai passando sempre ali, fazendo medidas mais paliativas. O que falta, na sua visão, de fato, para a gente conseguir mudar esse paradigma da nossa política brasileira? Paula, sou convencido de que para nós conseguirmos os objetivos para o país efetivamente voltar a ser um país com crescimento sustentado, que a gente possa crescer sem trazer inflação, como a gente estava falando ainda há pouco, é preciso que o país se una. Tenho comentado muito isso, escrito lá nos meus artigos. A gente está vivendo um ambiente político no nosso país, isso, né, se a gente olhar o mundo, está mais ou menos assim, mas aqui especificamente, desde a eleição de Dilma e Aécio, lá em 2014, o país rachou. A gente está vivendo, como eu tenho brincado lá com a garotada, a gente está vivendo um Corinthians e Palmeiras, um Fla-Flu, onde o país está sendo governado numa espécie de arquibancada. Por quê, Paula? Na verdade, como você muito corretamente falou, o Congresso, ele é um poder que precisa se destacar, né? Ele precisa daquilo que foi desenhado para tal, legislar. Não adianta o Poder Executivo vir com com seus projetos, né, com as suas propostas, e o Congresso aceitá-las, né, como se não tivesse a possibilidade de mudar. O problema é que quando a gente muda, pelo menos é a minha leitura, não estou dizendo que eu estou certo, qual é a consequência? Dependendo, né, da força política que está naquele momento, né, o Congresso ele acaba tomando um lado. E as discussões que seriam saudáveis, elas não estão acontecendo da melhor forma. Você colocou muito corretamente a questão da reforma tributária. Eu ouço que nós devíamos ter reforma tributária desde que eu entrei para o mercado financeiro, isso já são quase 40 anos, Paulo. E agora a gente teve a reforma tributária, onde uma das condições para a gente fazer uma boa reforma era diminuir o número de alíquotas, né? Vamos simplificar. E aí, na verdade, o que a gente fez no final? A gente criou uma série de exceções. E essas exceções transformaram a reforma naquela reforma que é o que temos, né? Então, meu ponto é que é preciso, de alguma forma, pacificar o país. O ponto é que eu não consigo
vislumbrar esse peacemaker. Ele não existe, a meu juízo. Por quê? O que a gente tem visto ultimamente, né, pelo contrário, é uma situação que está escalando, né, e aí envolvem os outros poderes, como o poder judiciário, né, que tem um papel muito importante, por óbvio, e nós não conseguimos, no Congresso, ir adiante, porque uma parte significativa do tempo a gente discute a questão passional, a gente discute a arquibancada. Veja a questão, como a gente falou, do orçamento. A gente está fazendo, né, um orçamento, né, ali na beira, né, do mês de março, entrando em abril. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo, Paulo, algo que minha inteligência é curta para entender, as pessoas comemorando o atraso no orçamento. Ué, mas por quê? Porque aí o Tesouro ele tem que fatiar, ele tem que fazer proporcional, 1/12, e aí não tem problema nas contas públicas. Ora bolas, isso aqui é um país sério, né? A gente não pode chegar e ficar torcendo para que as coisas não aconteçam, porque aí a gente usa uma artimanha. Não é assim que a gente vai fazer, né, um país pujante, né, para os nossos filhos e netos. Professor, um país pujante para os nossos filhos e netos, essa frase é muito importante, interessante, até porque a gente começou a nossa conversa falando muito sobre o crescimento do PIB. O que a gente espera, né, de fato, conseguir, o crescimento do Brasil conseguir ali ter com efetividade, de uma forma estruturante, não apenas somente no consumo das famílias, como a gente estava colocando anteriormente. Nesse sentido, a gente sabe, inclusive, que para um país crescer é importantíssimo o empreendedorismo, o estímulo para a economia real, que um patamar de juros alto acaba não sendo atrativo. E a gente volta para aquela velha questão, né? O Brasil é o país do rentismo. Existe uma frase que me chama muita atenção, que o Brasil não é um país para quem produz, e sim é um país para quem empresta dinheiro para o governo. Como que você vê, né, a gente quebrando, se de fato o Brasil conseguiria quebrar, ter uma ruptura, uma mudança nessa leitura, né, de que é melhor você ter um dinheiro trabalhando para você, emprestando ele para o governo, do que de fato você produzindo, gerando emprego, trazendo um crescimento estruturante? Paula, eu vou pedir permissão a você e eu vou usar um exemplo que eu uso em sala de aula, porque talvez ajude aqueles que estão nos assistindo a entender bem. Quando eu morava no Rio, né, agora eu estou morando em São Paulo, né, me mudei recentemente, mas eu sou carioca e eu moro na Barra da Tijuca, né? Então eu dava aula numa faculdade que era na Barra. E aí eu falava para os garotos, olha só, coloque-se no lugar de um empresário. Você mora ali de frente para a praia. Você gosta de pegar onda, de surfar. Muito bem, você tem dinheiro, você tem, sei lá, 100, 200 milhões de reais e você quer investir num determinado projeto, num negócio. Você tem duas opções. Você vai lá, pega seu carro todo dia, acorda cedo, vai até o local da sua fábrica para atender os problemas que tem lá no seu trabalho, você vai resolver problemas com os seus funcionários, você tem as questões de impostos, tudo aquilo que a gente sabe que o empresário no Brasil, né, infelizmente, a gente tem muito problema. E no final ele sabe fazer conta, ele viu lá que o resultado representa uma taxa de retorno para ele, eventualmente de 10% ao ano. E ele, ao mesmo tempo, sabe que se ele emprestar dinheiro para o governo, vamos usar o que está acontecendo agora, 14,25, tudo bem que você tem que tirar o imposto, mas para facilitar a compreensão, ele ganha 14% se ele emprestar o dinheiro para o governo. Ele acorda todo dia e ele tem esse pensamento, eu vou descer, pegar o carro e vou para a minha fábrica. Ou ele abre a janela, vê a praia, olha para a prancha, vou surfar. Esse é o ponto, Paula. Não tem como um país crescer sustentavelmente com esse nível
de taxa de juro. Logo, o que é necessário é termos a inflação sob controle para que o Banco Central possa trabalhar com juros que são juros aceitáveis. E aí tem um ponto, Paula, que me parece muito importante, que a gente sabe que a taxa de juro no mundo ela mudou de patamar depois da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que aqueles países que estão fazendo o seu dever de casa fiscal, eles trabalham com taxas de juros que são muito mais aceitáveis. Então, qual é o aspecto que me preocupa? É que há um certo consenso, inclusive na classe política, de que a inflação é muito influenciada por esse desajuste fiscal. Mas a gente não consegue endereçar, né, a questão fiscal. Então, a gente conhece, todos nós sabemos que existe um problema fiscal, mas não conseguimos resolvê-lo. Por quê? Porque a classe política, né, infelizmente, não se deu conta de que ela precisa fazer o ajuste, ela também. Não adianta pedir o ajuste só, né, para os empresários, para as famílias. O governo precisa fazer esse ajuste. E, infelizmente, a gente não tem percebido, né, isso, pelo menos de uma forma contínua no tempo. Professor, olhando para os desafios do Brasil, a gente ainda tem um desafio externo, né? Temos ali até mesmo uma política econômica americana podendo ainda afetar bastante o fluxo de investimentos aqui no Brasil, apesar de termos, num momento, juros maiores aqui e uma perspectiva de diminuição de juros lá nos Estados Unidos, mas ainda assim temos um cenário muito adverso com Donald Trump, com algumas políticas adotadas pelo presidente norte-americano. Entender um pouquinho da sua visão, como que você enxerga de fato, né, o quanto o Brasil, o país, nós podemos ser beneficiados ou não, de repente, de um carry trade num cenário como este que nós estamos passando? Sim, Paula, você tem razão. Eu acho que o Brasil poderia sim se beneficiar, daí, né, a minha insistência na questão de fazermos o nosso dever de casa. Veja, Paula, eu tenho discutido isso com alguns colegas. Tem uma visão que a economia global ela vem mudando de um tempo para cá, especialmente depois da pandemia, e a gente não pode esquecer que o processo de globalização, daquele jeito que a gente conheceu lá atrás, que foi ali meados da década de 80, mais notadamente ali depois da queda do Muro de Berlim, a gente tinha ali, né, um suporte, né, teórico, que era o tal consenso de Washington, que fez a economia global crescer 4,5% com inflação muito baixa. Então a globalização foi um espetáculo, né, era um sonho. O problema é que depois da crise de 2008, a globalização ela foi mudando gradativamente. Agora, né, e especialmente com o governo Trump, né, nós estamos questionando aquela forma. Por quê? Com a imposição de tarifas, como o governo do Donald Trump vem sugerindo, isso muda a ideia central, que era, né, um mundo sem fronteiras comerciais. Porém, como eu tenho discutido muito isso, o Brasil é um país importante na cadeia produtiva. Produzimos, né, alimentos, produzimos minério de ferro e petróleo. São todos os nossos produtos são essenciais. Logo, nós podemos nos beneficiar. Mas, para tal, é necessário que o mundo nos enxergue, né, com essa responsabilidade fiscal, com esse dever de casa, pelo menos endereçado. Vamos tentar traduzir isso para os que estão nos assistindo, né? Eu tenho usado muito exemplo lá com a garotada, com os meus alunos, né? Pega a sua família, você tem um patrimônio, pega a sua dívida, compara a sua dívida com o seu patrimônio, faça a mesma coisa com o nosso país. A gente tem uma dívida, a gente tem o PIB, e a relação dívida-PIB é um indicador muito importante para os investidores internacionais, não somente os investidores do capital especulativo, mas também para aqueles investidores, para as firmas que vão trazer investimento direto para o país, que gera emprego,
gera renda, gera imposto. O problema é que quando o presidente Lula assume esse terceiro mandato, a relação da dívida PIB era ali em torno de 72 e uns quebradinhos, e ele vai encerrar o seu mandato com um número quase 10% acima. Então, a gente tem esse crescimento da relação dívida-PIB de uma maneira muito significativa que sugere que a gente tem um lado fiscal, vamos colocar assim, desleixado. Isso me parece que é um dos fatores que atrapalha. Você colocou corretamente, né, com o nosso juro alto, a gente acaba sendo, se tornando atrativo nas operações de carry and trade, porque, né, você aplica o dinheiro aqui, né, com um diferencial enorme. Porém, a gente também não pode esquecer que lá atrás, há muitos anos atrás, nós vimos, né, em situações extremas, taxas de juros elevadíssimas ali, quando a gente teve a crise da Ásia, a crise da Rússia, e que o investidor estrangeiro, num primeiro momento, disse ok, mas depois ele não aceitou e ele foi embora. A gente não pode esquecer que foi isso que aconteceu na virada do segundo mandato Fernando Henrique, não é? Quando os investidores estrangeiros, né, saíram, bateram em retirada e o país praticamente quebrou. Nós precisamos ir ao FMI fazer aquele empréstimo. Então, o carry and trade, ele é algo que não podemos manter por muito tempo, inclusive porque esse juro alto, ele afeta o déficit nominal. O problema, Paulo, é que o Brasil é aquele país da jabuticaba, tem coisa que só existe aqui no Brasil que nem jabuticaba. O Brasil, ele desenvolveu essa tese do primário, né, lá atrás, para a gente poder fazer uma explicação mais a contento. E a gente está fazendo. Vamos dizer que a gente faça o déficit zero que está lá no orçamento esse ano. Só que se a gente pegar o nominal, que é quando inclui o juro que a rubrica de juro paga pela dívida, quando a gente coloca isso no gasto público, aí a gente tem o conceito de nominal. E aí a gente está fazendo 9 de déficit. Não dá para sustentar o país, porque aí, Paula, vem algo que também é uma das minhas grandes preocupações, que é a questão da gente fazer o swap intergeracional. Nós estamos consumindo o futuro hoje. E o que terá lá na frente para os nossos filhos e netos? Mais uma vez, se você consumiu a riqueza hoje, então você está antecipando o futuro e está deixando o que de herança para eles? Olhando para esse cenário ainda, pensando um pouco na volatilidade até do câmbio, né, quando a gente fala ali nesse carry trade e na perspectiva até, né, de trazer ali investimentos para o Brasil, a gente tem visto, inclusive, as políticas de Donald Trump trazendo bastante volatilidade para o dólar, para o câmbio em si, né? E aqui, vindo para o Brasil especificamente, a gente viu um movimento muito forte de desvalorização do real no final do ano passado, de uma recuperação, né, agora da nossa moeda, mas entender, né, na sua leitura, o real ele pode sofrer uma nova desvalorização expressiva em 2025, diante de todos esses pontos que você trouxe, como a gente viu acontecendo no final do ano passado? Sim, Paula, eu acredito que nós temos uma grande possibilidade, se não fizermos esse dever de casa nos próximos meses. Minha percepção é que no final do ano, fim de ano, a gente sempre tem uma pressão adicional sobre a taxa de câmbio. Mas eu acredito que esse patamar que a gente encontrou aí nos últimos dias, 5,65, 5,60, 5,70, ele é para quando a gente está imaginando uma situação fiscal, né, mais azeitada. O que a gente tem visto ultimamente, né, até por conta da situação internacional, é que a liquidez está favorecendo. Tem algo, Paulo, que é muito importante da gente comentar, né? Os mercados financeiros, e eu vinha também enfatizando muito isso, eles estão muito idiosincráticos. O mercado sempre teve essa coisa, óbvio, né? O mercado ele é feito por opiniões divergentes.
Porém, o que nós vínhamos observando era que os mercados eles estavam dando de ombros para, né, os vários problemas que nós tínhamos, né, inclusive geopolíticos, as guerras. E o mercado ele não sinalizava uma preferência pelo Donald Trump. Pelo contrário, né, a minha percepção era que o Wall Street tinha uma tendência, né, para apoiar os democratas. O que a gente viu é que logo depois que o Trump foi eleito, né, e ele foi eleito de uma forma muito expressiva, ele ganhou lá os swing states, então ele teve uma eleição realmente muito forte, o mercado fez um rally, né, de bolsa extraordinário, né, que o pessoal chamou de Trump Trade. Se nós pegássemos ali naquele momento o Nasdaq, né, o que aconteceu? O Nasdaq subiu em torno de 12% no Trump Trade. E eu, às vezes, ficava me questionando, ora, por que o mercado que não gostava do Trump está fazendo, né, esse trade, favorecendo os ativos de risco, especialmente as bolsas? E, ao mesmo tempo, isso foi ali no final do ano passado, você colocou que a nossa moeda perdeu muito fortemente. A gente chegou a flertar ali com 6,40, 6,50. Quando o Trump assume e começa a colocar em prática essa política, e o mercado percebeu que ele não estava blefando, porque muitos falavam, não, o Trump está blefando, não é isso, ele não vai fazer essa alta tão importante, né, de tarifas sobre o comércio internacional, 25%. E não foi só contra a China, que era lá a sua vilã, né, no primeiro mandato. Foi contra países, né, tradicionais ali do comércio. Né? A gente não pode esquecer, tem o NAFTA. E aí, nesse momento, o que aconteceu é que o Nasdaq, eu usei o Nasdaq porque falei dele, ele entregou recentemente todo o Trump Trade mais um pouco, porque a queda foi de quase 15%. E aí, agora, nesse momento, essa mudança, o que me parece que está acontecendo? Os mercados financeiros, eles estão fazendo uma espécie de rotação do dinheiro. Então, o dinheiro estava muito concentrado em determinados setores e nas 7 magníficas, que é assim que eles chamam, que são as empresas ligadas à tecnologia, inteligência artificial. E a nossa bolsa, ela vinha sofrendo, porque da mesma maneira que o dólar subiu, a nossa bolsa, o Ibovespa, veio ali para a faixa de 118 mil pontos. Eu me recordo, Paula, que eu achava aquilo muito estranho, porque, afinal de contas, eu sou professor de economia e de finanças. E eu olhava, né, aqueles preços, aqueles valuations exagerados, né, pelo menos essa era a minha leitura, né, de algumas empresas lá fora, né, vendo o S&P trabalhando com um PL de 25 anos, quando, na verdade, o Ibovespa estava ali na faixa de 8, 8,5. Me recordo que sugeri, inclusive, um trade que era uma espécie de long and short, usando os ETFs. Né? Se você pegar o ETF do Ibovespa, que é o BOVA11, que o pessoal conhece, e o ETF negociado na B3 do S&P, que é o IVVB11, que é muito influenciado pelo dólar, eu havia sugerido, olha, se a gente pegar a relação entre o Ibovespa e o S&P nesses ETFs, a gente está trabalhando com uma relação de 20%. E agora, se você comprasse o BOVA e vendesse o IVVB, e nesse momento a gente voltou para um patamar de 36%, ganhamos 25% num período de 3 meses. Porque havia uma distorção muito significativa. Eu não tenho certeza, Paula, não tenho convicção que a economia americana está entrando num processo recessivo. Eu acredito que vai, sem dúvida, haver uma desaceleração.
acredito sim que nós vamos ter uma mudança de direcionamento dos recursos, né? Alguns setores que estavam se favorecendo, o ISD, por exemplo, estava muito forte, eu acho que eles vão sofrer. Imagino que setores ligados à indústria tradicional, automobilística, petróleo, esse pessoal volta a ter, né, uma proeminência no governo do Donald Trump. Então é importante a gente entender como a liquidez do mundo ela vai se posicionar para a gente poder responder a sua pergunta em relação ao dólar. O que me parece que está acontecendo é que o Fed ele está inseguro, né? O Fed sabe perfeitamente que essa política de tarifas ela é potencialmente inflacionária. Então, ele está receoso de continuar com o afrouxamento monetário que ele vinha conduzindo. A minha expectativa é que ele faça mais uma queda esse ano de 25 pontos. No último encontro do Fed, ele sinalizou que possa fazer duas. Eu acredito que ele fará uma. Mas como o Brasil irá se destacar neste novo quadro? Por isso é tão importante que os políticos, o nosso governo, eles tenham essa atenção para a gente poder fazer o dever de casa e não ser penalizado como a gente foi, por exemplo, no ano passado. Olhando para o mercado ainda, né, e todos esses desafios, até que você estava trazendo, dessas correções que a gente viu acontecendo recentemente nos Estados Unidos, das bolsas americanas, por conta ainda de incertezas por lá, muitas vezes a gente vê ali alguns otimismos, né, de mercados em determinados momentos, alguns pessimismos. É razoável projetar bolsa para tão longo prazo, diante de tanta incerteza ainda econômica e de política de determinados países, aqui no Brasil principalmente? É muito boa essa pergunta, Paula, porque, né, como eu sou professor de finanças, né, esse é um dos temas que os alunos mais gostam, né, que é o valuation, a cereja do bolo lá de finanças. O que acontece, Paula, é que nós temos alguns modelos para tentar projetar a bolsa. A sua pergunta ela é muito apropriada porque a gente tem esse costume, é natural, né? Todo final de ano, os jornalistas entram em contato com a gente, né? Isso acontece comigo há muitos anos. Alexandre, qual é a sua projeção para o Ibovespa desse ano? Né? Como é que você projeta lá o Ibovespa em dezembro? Às vezes eu não estou conseguindo projetar para uma semana, quanto mais, né, para um ano. Então, no fundo, o que a gente acaba fazendo? A gente pega emprestado esses modelos, que é o que eu brinco lá com os garotos, né, que são aqueles que estão aqui no colete, né, que é, por exemplo, o múltiplo. Eu falei deles ainda há pouco, né? A gente estava falando de S&P com um múltiplo de 25, Ibovespa múltiplo de 8. O que quer dizer esse múltiplo, né? Se você pegar o preço e comparar com o lucro que a empresa dá, e aí você pode fazer uma conta muito simples, né? Se o preço da ação é 10, o lucro é 2, a gente está falando de um PL de 5, então, teoricamente, se você mantiver aquele lucro de 2 que você fez, em 5 anos você tem como reaver os R$10 que você usou para comprar aquela ação. O ponto, né, é que essa medida é uma medida muito simples. Ela, sem dúvida, ela é útil, mas a gente não pode usá-la para tomar decisões muito, muito importantes, né? O que a gente faz, em geral, é aquela história do valuation através de fluxos de caixas, né? E aí a gente precisa de taxas de desconto. E aí vem o grande problema da gente projetar no Brasil, porque aqui no nosso país a taxa de juros ela é muito volátil. E tem um outro aspecto, não é, Paulo, que é o seguinte, a taxa de juros que o Banco Central usa, que é a Selic, ela é uma taxa para agora. Quando, na verdade, as empresas tomam suas decisões empresariais olhando o juro lá da frente, né? A curva de juro, a famosa curva de juro. Então, aqui no nosso país é bem difícil, respondendo objetivamente a você, né, a gente ter números muito precisos. O ideal
é a gente fazer um intervalo, né? Eu adoto um critério, Paulo, para projetar o Ibovespa, por exemplo, que é tentar inserir o Ibovespa como se fosse um ativo internacional dentro do S&P. É como se o investidor estrangeiro, diante de todas as empresas que ele tem, de todos os setores, ele pudesse, alternativamente, escolher, olha, o Ibovespa, a Bolsa do Brasil, eu vou colocar. E aí eu uso algumas, nesse meu modelo, eu uso algumas hipóteses de risco país e coisas do tipo, para tentar fazer uma proxy que dê um pouco mais de confiança, porque aí eu estou colocando o investidor estrangeiro, né, para participar da análise. Professor, caminhando aqui um pouco para a nossa reta final, eu sempre gosto de trazer a vida pessoal dos nossos convidados e tentar entender, né, um pouco dessa sua trajetória, como que você veio, né, para este universo, para o mercado financeiro, como que chegou a se apaixonar tanto, porque a gente percebe, né? E eu falo paixão porque o professor sempre faz com muita paixão e a gente percebe essa sua paixão a cada resposta, em sempre falar também ali de ensinar, né? Você tem um cargo importante, economista-chefe da UE Investimentos, mas também traz sempre o lado professor para a nossa conversa. Como que foi essa sua trajetória até agora? Pois é, Paula, se você perguntar para mim o que eu mais gosto de fazer na vida é dar aula. E eu me descobri professor há 25 anos atrás, eu trabalhava numa grande instituição, num banco no Rio de Janeiro, um banco importante. Quando eu saí desse banco, eu tenho um amigo que tinha feito doutorado no exterior, ele voltou para o Brasil e veio para coordenar uma instituição de ensino lá no Rio de Janeiro e ele me convidou para lecionar. E eu não tinha experiência. A minha experiência de professor até aquele momento era com os gerentes que chegavam do banco e eu dava aula de HP 12C, ensinava HP 12C para os gerentes. E aí eu experimentei a sala de aula, no início foi um pouco difícil, mas depois teve algo que foi muito útil para mim, Paula, que foi a minha experiência como trader. Porque nesse banco eu trabalhei grande parte do período que lá fiquei como trader. Operei muitas coisas, bolsa, ouro, operei opções, dólar futuro, depois eu fui gestor de fundos de investimento, fundos de ações, e aí eu tinha um contato com o pessoal do valuation. Então eu fui usando um pouco dessa experiência profissional, eu fui tentando trazer para os alunos, porque eu percebia, e isso é algo que eu percebi quando eu era aluno, que nós tínhamos muitos professores que tinham muita teoria, mas não eram bons de sala de aula. O que é bom de sala de aula? É o cara que consegue explicar de uma maneira, né, mais transparente. Não é? O aluno hoje, Paula, eu vou competir com o celular, eu vou competir com o notebook que ele leva para fazer anotações, mas na verdade está na rede social. Então eu preciso prender a atenção dele. E eu comecei a perceber, ao longo, né, desses anos, que uma maneira de eu fazer é, primeiro, trabalhar com a linguagem deles. Se eu começar a falar de uma maneira muito difícil, e a gente no mercado usa expressões que são complicadíssimas, ninguém vai prestar atenção em mim. Então eu tinha que ter, primeiro, a linguagem deles. Depois eu precisava trazer essa minha experiência. E uma coisa que eu faço, Paula, por exemplo, né, e aí os alunos, tanto lá quando eu trabalhei no IBMEC, agora na SPM, eu na minha aula, eu levo o computador, eu ligo a bolsa e ela fica ligada durante minha aula. Vários papéis ligados e eu fico mostrando para eles, e eu estou dando aula. E aí eles estão acompanhando o mercado ao mesmo tempo. O que isso significa? Que ele está vendo o professor explicar, mas ele está vendo a vida real junto. E ele faz o link de que as coisas que eu estou explicando, elas efetivamente acontecem. E muitas vezes, Paula, eu abro lá o meu home broker e eu compro e vendo, faço day trade, né, junto com eles, para
eles entenderem que aquilo tudo não é jogar pôquer com caroço de feijão. A gente pode. Aí você compra ali 100 ações, compra 1000 opções, coisa pouca. Mas para eles verem como é importante nós trazermos, né, a experiência para a sala de aula. Isso funcionou muito comigo. Graças a Deus eu só posso agradecer porque os alunos normalmente gostam das minhas aulas. Já fui escolhido diversas vezes para ser paraninfo, patrono. É uma honra para mim ser padrinho de jovens, não é? Eu não tenho filhos, então eu enxergo os meus alunos como se fossem meus filhos. E eu sou muito feliz, né, por ser professor. E o mercado financeiro está entranhado em mim. Então, enquanto tiverem pessoas, clientes, né, dispostas a me aturar, eu fico fazendo as duas coisas. Eu tenho só a agradecer pelos seus artigos, pelos seus ensinamentos compartilhados aqui com a gente. Muito obrigada, professor. Foi um prazer tê-lo aqui no Mercado and Beyond. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, Paulo. Sempre um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Conversamos com o professor Alexandre Espírito Santo, economista-chefe também da Way Investimentos. O Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.